Olá, crianças! Eu sou a tia Giovana e sejam muito bem-vindos ao Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! E para começar bem o nosso programa, a gente vai fazer uma oração. Vamos fazer juntos? A gente junta as nossas mãos e fecha os nossos olhos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Senhor, pela minha vida e pela vida da minha família. Que eu possa aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém! Agora, crianças, a gente vai ter um momento muito especial, que é o momento do louvor, que nós vamos cantar juntos. E sabe, eu tava olhando aqui os animais que estão aqui pertinho de mim, e eu tava me lembrando de uma música que ela fala do elefante, ela fala do urso. Aí eu pensei, Pastor Samuel, que música será que a gente vai cantar hoje? Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Agora a gente vai cantar de novo e vou pedir para você fazer um gestinho, tá bom? Do elefante, do urso, do peixinho, tá bom? Faz aí, bem bonito. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Canta aí você, se Deus me fez, se Deus me fez assim. Isso, a última vez. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um belo sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Pessoal, vocês já estão aí? Gente, eu gosto muito dessa música, foi legal, né? Vocês fizeram gestinhos? Que demais! Então agora a gente vai ter o momento da história com o tio Kevin. Tio Kevin, qual história que a gente vai ouvir hoje? Nossa, gente, acabei de chegar de mais uma aventura. Bem, vocês conhecem que eu sou o tio Kevin e lá onde eu estava tinha muita água. Acontece que na historinha de hoje também vai ter muita água. A historinha de hoje que a gente vai aprender está no livro de Êxodo, no capítulo 14, de 15 a 31. Nós vamos aprender a historinha de Moisés, mas uma parte específica da história dele, quando ele abre as águas do Mar Vermelho. Mas o que estava acontecendo antes disso? Bem, se você for ver, nos capítulos anteriores, aconteceram que Moisés chegou para o faraó e pediu para que libertasse o povo dos hebreus. O faraó não liberta. Então Moisés ora a Deus e Deus manda 10 pragas para o povo do egípcio. Praga após praga, o faraó não quer liberar ninguém. Mas vai indo, até que enfim
Deus fala para Faraó liberar o povo e ele libera. Mas pensa a dificuldade que era de Moisés levar um tantão de pessoa do Egito, da casa delas, para andar num lugar no deserto, um lugar que não tem casa, não tem lugar para você se fixar, eles tinham que montar tendas, então demorava um pouquinho. Enquanto eles estavam fugindo do Egito e indo para a Terra Prometida, aconteceu uma coisa com Faraó. Faraó, que antes tinha liberado, que antes estava tudo ok, o coração dele começou a mudar. Começou a mudar e ele começou a ficar muito, mas muito bravo. Por que que eu deixei esse povo ir? Por que que eu liberei para que eles fossem para o deserto? Ah, não, isso não vai ficar assim. Ó quão bravo ficou Faraó. Então, o que ele fez foi chamar todos os seus soldados, todos os seus carros de guerra e cavalos, e eles falaram, vamos buscar todo mundo. Ninguém vai fugir daqui, não. Ele foi dito e feito. Ele chegou e começou a andar no deserto para alcançar o povo que já tinha saído há um belo de um tempo. Mas como era tanta gente e eles tinham dificuldade de se mover, o Faraó não teve problema de chegar neles a tempo. Então, quando ele alcançou o povo, a situação do povo hebreu não era fácil. De um lado, o Mar Vermelho, e de outro lado, Faraó e seus soldados. Bem, se você for parar para ver, era uma situação realmente impossível de se solucionar. Para onde eles poderiam ir? Eles não iam conseguir nadar o mar inteiro, e eles também não iam conseguir lutar contra Faraó e seus soldados. Foi aí que Moisés orou a Deus e pediu sua ajuda. Nesse momento, aconteceu uma coisa muito legal. Para que Faraó não chegasse no povo, Deus colocou uma coluna de fogo entre Faraó e entre o povo, para que eles ficassem protegidos enquanto outra coisa ia acontecer. Essa coluna de fogo atrasava os soldados do Faraó, enquanto o povo falava, mas Moisés, nosso problema ainda não foi solucionado. Como a gente vai sair deles? Essa coluna de fogo só vai atrapalhar eles, só vai parar eles. A gente está aqui, agora entre a coluna de fogo e o mar. Então, Moisés, mais uma vez, orou a Deus, e Deus falou o seguinte, vá em direção ao Mar Vermelho, erga sua mão, e acontecerá um milagre. Quando Moisés ergue sua mão, as águas que antes não eram um caminho possível, elas se abrem, formando um caminho no meio do oceano. Então, o povo hebreu começa a passar por esse caminho. Todos eles vão sequinhos, afinal, é água de um lado, água do outro e um chão sequinho para eles atravessarem. Eles andam, quando eles estão mais ou menos no final, Deus tira a coluna de fogo. Quando o Faraó percebe isso, ele pega e chama todos os seus soldados. Agora sim a gente vai pegar Moisés e seu povo. E eles começam a seguir dentro do Mar Vermelho. Só que quando eles estão ali mais ou menos no meio, o povo hebreu já saiu. Eles já atravessaram todo o mar. E acontece que Deus faz com que as águas que antes estavam abertas se fechem, engolindo todos os soldados do Faraó, matando eles e deixando eles lá no fundo do mar. E então o que essa historinha ensina pra gente? Ensina que às vezes na vida tem situações que parecem ser impossíveis de ser resolvidas. Você olha de um lado, você olha do outro e não tem solução. Não tem uma solução que você possa imaginar. É nesses momentos que devemos fazer o que Moisés fez. Ele orou a Deus e pediu sua ajuda. Deus não só resolveu o problema de Moisés, mas resolveu o problema dele de um jeito que ele nunca nem teria imaginado, de um jeito extraordinário. Deus fez um milagre naquele momento, tanto com a coluna de fogo, tanto com a abertura do mar. Então, se você se encontra em um problema que você olha para um lado e para o outro e não tem como você resolver,
tem sim alguém que pode te ajudar. Deus está aqui. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que ajuda a gente quando a gente ora. Bem, essa foi a historinha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Nossa, crianças, como eu amo essa história. Ela mostra que Deus cuida de nós mesmo nos momentos difíceis. Deus protegeu Moisés no cestinho bem pequenininho, ele atravessou o rio e depois Deus usou ele já era bem mais velho, para libertar o povo de Israel do Egito e da escravidão que eles tinham. A história de Moisés nos mostra que com fé e obediência nós podemos viver os planos incríveis que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Agora, crianças, chegou o momento da gente testar a nossa mente. Agora é a hora do quiz. Vamos lá para o nosso quiz bíblico, crianças! Quantos mandamentos Deus deu a Moisés? 2 mandamentos? 10 mandamentos? Ou 50 mandamentos? Isso mesmo, crianças! Foram 10 mandamentos! Isso mesmo, crianças, vocês acertaram, são os 10 mandamentos. Eles são regras especiais para que a gente ande conforme o que o nosso Senhor deseja para as nossas vidas. Os mais conhecidos são: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. E agora, a gente vai ter o nosso momento fofura, aquele momento fofinho. Vamos ver? Gente, esses gatinhos são muito fofinhos. Eu percebi que eles são bem espertinhos e adoram fazer uma arte, hein? E falando em arte, vamos chamar a Tia Lu para ela ensinar pra gente a arte de hoje. Roda a vinheta! Oi, gente! Que saudades de vocês, queridos. Espero que todos estejam muito bem. E é sempre uma alegria estar aqui com a certeza de que vocês estão aí nos assistindo, com todas as coisinhas preparadas. E se você não preparou ainda aquela sua malinha, aquela sua caixinha com os seus brinquedinhos, com as suas pets, as garrafinhas, tudo que a gente usa, se você não separou suas coisinhas, por favor, dá tempo, corre lá, chama todo mundo para brincar com a gente, para aprender hoje algo muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje, então, a gente vai utilizar uma argola, mas não tem problema nenhum se você não tiver uma argola na sua casa. Você pode pegar um bracelete da sua mãe que ela não usa mais e você pode pegar até, olha só, um restinho aqui, ó, de fita crepe. Eu tenho só um pouquinho aqui e eu falei, eu vou utilizar, vou fazer então a minha hora da arte hoje utilizando esse círculo bem legal de fita crepe, certo? Além disso, a gente vai precisar de algumas fitas coloridas que você tem aí na sua casa. Se não tiver fita, você pode usar qualquer outra coisa. Pode ser papel crepom, que também dá certo, fica bem legal. Pode ser, enfim, tecido, você pode cortar o tecido também do tamanho e da largura de uma fita, ou maior ou menor, como você quiser, não importa. E esse daqui, ó, esse brinquedinho, a gente também utiliza para contar histórias, para danças, que fica bem legal. Esse daqui não tem som, mas esse daqui tem 2 guizos, que também é bem legal, eu acho que fica mais bonito, eu gosto mais. Então, ó, esse sem o guizo
esse com o guiso. E é muito fácil de fazer e de brincar e de criar, é bem legal. Então, ó, eu não vou utilizar a argola porque eu sei que a maioria das pessoas não tem em casa. Então, eu vou utilizar esse restinho aqui de fita crepe que eu tinha na minha casa, nesse círculo da fita crepe. Eu achei esse pedaço de fita de cetim. Eu já tinha usado, na verdade, ele veio num presente e eu guardei, eu não jogo fora, viu, gente? Eu guardo porque sempre tem uma utilidade. Ou eu uso para fazer um laço para um outro presente, ou eu uso então para essas brincadeiras e esses recursos para a hora da arte. Eu vou enrolar todo esse círculo com essa fita aqui. Então eu vou começar usando a cola quente. Lembrando, mais uma vez, que a cola é bem perigosa. Tá vendo que tá saindo uma fumacinha? Muito quente. E a criança não pode utilizar sozinha, sempre tem que ter a supervisão do adulto. Eu não canso de falar isso, mas é porque eu não quero que nenhum acidente aconteça aí na sua casa com você, certo? Então, ó, a gente vai enrolando essa fita de cetim na volta todinha, vai apertando mesmo, ó. A gente vai fazendo assim até o final. Quanto mais você apertar, mais presa ela fica. Se você deixar solta, não fica legal. Então, ó, você puxa bastante e ela vai ficando bem justinha e o acabamento é mais legal, fica mais bonito. Eu, pelo menos, acho, né? Eu gosto bastante. Então, olha, tá quase no final. E olha que interessante, né? A gente pode também brincar, sabe do quê? De fazer acessórios. Dá para você fazer um bracelete. Tem uns durex que são bem largos, então eles ficam bem grandes também, bem bonitos. Você consegue fazer um monte de pulseira. Pensa que legal se você fizer aí, olha, criar a sua marca de acessórios. Pensa que é muito legal, gente. Tem que usar a criatividade. É isso aí. Bom, deixei essa pontinha e agora eu vou colar com cuidado também. Aqui. E eu puxo até fazer um acabamento um pouquinho melhor nas pontinhas. Olha, com cuidado e com cuidado. Ó, eu falei que dá para fazer um bracelete e dá mesmo, olha só. Que bonito! Muito legal. E agora, então, a gente vai usar todas essas fitas amarrando aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 2 fitinhas pretas, vou pegar 2 douradas, uma dessa daqui laranja e mais uma dessa daqui. Eu venho aqui, ó, e vou amarrar todas juntas, todas. Dou um nozinho. Ela já fica legal, olha que bonita. Mas eu vou colocar todas, porque eu acho que vai ficar bem mais bonito se a gente conseguir preencher uma parte, pelo menos. Que eu acho que vai ficar bem mais legal. Então, ó, eu venho com a dourada, mais essa daqui, do ladinho e vou dar mais um nó. Separa. Se você quiser colar, você pode também. Eu vou dar só o nozinho aqui, depois eu acerto. E agora eu venho então com essas 2 que sobraram e vou colocar aqui no meio. Separa aqui do lado e coloco aqui no meio. Pensa que você pode usar várias fitas coloridas. Vai ficar super bonito, tenho certeza que se você chegar na sua escola levando um brinquedo desse, um recurso para você contar a sua história ou para você utilizar na hora da dança,
você vai fazer o maior sucesso. Olha como ficou bonito. Você pode fazer todo colorido, ou assim como eu fiz, e você pode fazer também com guiso. Isso vai depender da tua criatividade e do que você vai querer fazer, da forma que você vai querer utilizar esse seu recurso, que serve então para contar história, para você dançar ou para você fazer o que você quiser. Fique com Deus, um grande beijo, eu espero que você tenha gostado muito. Eu amei estar com vocês hoje. Beijo, tchau gente, até mais. Pessoal, agora eu vou chamar um amigo meu e eu aposto que vocês sabem qual é o nome dele. É o Jorge, isso mesmo. Vamos chamar ele? Jorge! Oi Jorge! Tudo bem com você? Oi, tia Gi. Tudo bem, sim. Então tá bom. Jorge, qual vai ser a pergunta de hoje? A pergunta de hoje, tia Gi, é da nossa amiguinha Rafaela. Oi, Jorge, tudo bem? O que é ser batizado? O batismo é um sinal muito especial que Deus nos deu. Ele é como uma marca que mostra que fazemos parte da família de Deus, da igreja. Quando alguém é batizado, isso quer dizer que Deus promete cuidar dessa pessoa, assim como um pai cuida de seus filhos. Ai, Jorge, obrigada por ter respondido as nossas perguntas. E se você quiser também mandar uma pergunta, é só mandar aqui embaixo nos comentários. Pede pro papai ou pra mamãe para eles escreverem, tá bom? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais
Pessoal, vocês não vão acreditar. Acabaram de me falar que vai acabar o Pinheirinhos TV. Não, tia Gi, é o episódio de hoje. Ai, ufa. Então quer dizer que a gente vai se ver semana que vem? Claro! Ah, ainda bem. Então tá bom. Então a gente se vê semana que vem. Então deixa o seu like lá embaixo, um joinha. E também, se você quiser, pode comentar com a sua mamãe e seu papai, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.